Bom, pessoal, como eu havia prometido a vocês, o restante da lista de exercícios que nós começamos a desenvolver na aula de hoje, dia 29, eu vou concluir agora a partir desse vídeo que infelizmente não deu tempo nós concluímos lá na nossa aula, haja vista que o tempo acabou, certo? Então vamos à continuação da nossa lista. Da primeira questão, nós conseguimos fazer apenas os itens A e B. Vamos passar para o item C, D, E e F. Observe que no item C, no item D, no item E e no item F, nós temos axiomas do nosso sistema modal S5. Além do mais, na letra C, eu queria só chamar a atenção de vocês para o fato de que a letra C, na verdade, ele representa regras que nós vamos utilizar além das regras da necessitação e da regra modus ponens. Então, a regra modus ponens e a regra da necessitação são as regras básicas para a gente trabalhar no sistema S5. Essas regras que nós estamos vendo aqui, que são regras auxiliares, né? A regra RM, RM diamante, RE diamante, elas acabam também nos auxiliando muito no processo de demonstração. Portanto, elas serão muito utilizadas e uma delas será demonstrada aqui no item C, que é o que nós vamos fazer agora. No item C, o que é que nós tínhamos que provar? A regra RM, ela diz o seguinte, que se uma condicional ela é um teorema, então eu posso concluir que um teorema formado por se é necessário que A, então é necessário que beta, também é um teorema, ok? Então, nesse caso, a gente começa assumindo uma condicional que é um teorema, no caso aqui essa nossa linha 1, utilizei aqui esse φ condicional psi. A partir dessa linha 1, eu utilizo a regra da necessitação e assumo que é necessário que se φ, então psi. Utilizo o axioma K, que é um dos axiomas do nosso sistema S5, e obtenho esse resultado. A partir dessa linha 3, vocês podem observar que será possível realizar a regra modus ponens, utilizar a regra modus ponens, na verdade, e chegamos a este resultado aqui. Ora, este resultado é justamente o consequente dessa nossa derivação. Então, eu acabei de mostrar que se eu assumo que uma condicional ela é um teorema, então eu posso chegar a um outro teorema que é dado pela se é necessário que φ, então é necessário que psi. E essa foi a nossa letra C. Para a letra B, ou melhor, desculpa, para a letra D, nós começaremos com um dos axiomas do nosso sistema S5, que é o axioma DF diamante, onde simplesmente nós utilizamos ele aqui com o símbolo A, e depois aplicamos no próprio axioma uma regra da lógica proposicional e obtemos essa bicondicional. De posse dessa bicondicional, né, vamos construindo os passos necessários para que a gente possa chegar até a nossa prova. Utilizando uma tautologia da lógica proposicional, usamos essa bicondicional, onde você observa que temos, aliás, não tem essa, que temos apenas A bicondicional, não A, e agora, utilizando essa linha 3, aplicamos RE, que é uma dessas nossas regras aqui, né? Como vocês podem observar, dessas regras auxiliares, e chegamos a esse resultado. Com isso, né, com a linha 3 e com a linha 2, temos o suficiente para aplicar uma RLP, e observem o seguinte, no caso aqui da linha 4, né, e da linha 2, observamos essas semelhanças aqui, e por fim nós chegamos a esse resultado, que é o da linha 5, que é justamente a demonstração da nossa, do item D, né? Ou seja, a gente provou que com essa regra nós podemos, né, aliás, que essa regra é derivada, né, e ela é uma regra correta. Okay? Aliás, é uma regra não, um axioma, desculpa. Vejam que esse axioma é o DF da necessidade, né? E o axioma que a gente viu anteriormente, no início do estudo, da apresentação dos axiomas do sistema S5, tínhamos o DF
diamante, que é justamente esse axioma que a gente utiliza primeiro. Então, a partir dele, a gente vai desenvolvendo, né, e chegando até o seguinte. Sendo assim, falta agora a letra E. A letra E, ela é bem mais complexa do que os demais itens que nós acabamos de ver. Então, vamos aqui observar. Na letra E, nós começamos com o axioma DF diamante, que faz parte dos axiomas básicos, e depois a gente utiliza o axioma DF box ou DF necessidade, que foi um dos que a gente acabou de trabalhar com ele. Ok? Aplicamos uma RLP na linha 2, obtemos essa condicional. Depois, aplicamos uma regra de necessitação nessa linha 3. Observe que a regra da necessitação, ela simplesmente pega aqui todo o conteúdo da linha 3 e aplica a ela uma necessidade. Então, é necessário que isso aqui seja verdadeiro. Ok? Aplicamos o axioma K, né? Observe que com esse axioma K nós obtemos essa condicional, ok? Logo em seguida, nós aplicamos uma RLP na linha 4 e na linha 5. Vejam que a linha 4 e a linha 5, ela é temos aqui uma condicional, né? E esse antecedente dessa condicional é igual à linha 4. Então, essa RLP podia ser tranquilamente uma regra modus ponens, na verdade, né? Como você pode observar dessas duas linhas aqui. Ok? Na linha 7, aplicamos novamente uma RLP e obtemos, como vocês podem observar, na verdade a gente não obtém, essa RLP, desculpa, não é uma modus ponens. Como você pode observar, essa condicional que a gente obtém aqui na linha 6, né, ela não está igual ao consequente da linha 5, certo? Então, me desculpe, não é como se fosse uma modus ponens mesmo. Mas voltemos para cá. Na linha 7 a gente aplicou uma RLP na linha 1 e na linha 6, obtivemos essa condicional. Na linha 5 nós chamamos aliás, na linha 5 não, na linha 8 nós chamamos o axioma 5, que é um dos axiomas básicos, né, do sistema S5. Na linha 8, na linha 9, nós aplicamos uma RLP à linha 9, certo? Obtemos isso daqui. Como vocês podem observar, essa linha 9, ela é a contrapositiva da linha 8. Né? Você pode observar que está bem claro, ela é como uma contrapositiva. Na linha 10, a gente aplicou uma RLP na linha 7 e na linha 9. Né? Temos aqui a linha 7 e a linha 9. Observem bem que, nesse caso, vocês têm esse antecedente da linha 9 igual ao consequente da linha 7, e o resultado que a gente obtém é o antecedente da linha 7 com o condicional consequente da linha 9, ou seja, é como se fosse um silogismo hipotético. E, por fim, na linha 11, nós vamos aplicar modus ponens utilizando a linha 2 e a linha 10, e assim a gente chega a esse resultado aqui. Esse resultado da linha 11 é justamente a prova da nossa letra E, que é esse resultado aqui. Então, chegamos a esse resultado que é o 5 diamante. Vamos agora para o último item da primeira questão, que no caso é a letra F. Então, vamos agora para esse último item. E finalmente vamos para a letra F da primeira questão. Na letra F da primeira questão, a gente começa assumindo o axioma T diamante. Esse axioma está definido aqui. E logo em seguida, nós assumimos o axioma 5. Com o axioma T diamante e o axioma 5, nós empregamos uma RLP e obtemos esse resultado aqui. Esse resultado, como vocês podem observar, é um silogismo hipotético que a gente já viu lá na lógica proposicional. Na linha 4, nós assumimos o axioma 5 diamante. E na linha 5, nós fazemos uma regra da necessitação
com a linha 4, que é simplesmente a gente colocar um operador modal de necessidade, né, tendo como escopo a fórmula toda, no caso aqui a fórmula da linha 4. Feito isso, utilizamos o axioma K, né, com o que a gente já tem, a gente utiliza o axioma K e chegamos a essa linha 6. Na linha 7, realizamos o modus ponens com a linha 5 e com a linha 6, chegamos a este resultado e por fim pegamos esse resultado da linha 7 em conjunto com a linha 3 e fazemos uma RLP, que no caso aqui também é um silogismo hipotético. A gente tem observado que várias vezes que a gente utiliza a RLP, nós estamos nos deparando com silogismos hipotéticos, na verdade. Bem, essa é a primeira questão e agora a gente vai partir para a segunda questão da lista de exercícios, segunda e última questão. A letra C da segunda questão, ela é bem simples. A gente começa construindo o nosso ramo inicial, né? No caso aqui utilizando como premissa, aliás, utilizando a premissa e a conclusão. Claro que nós temos que negar a conclusão, né? Afinal de contas, a árvore do tableau, aliás, a árvore modal, ela é um método de refutação também. Então a gente começa fazendo isso daqui, onde a negação de P conjunção necessário que Q, certo? E aí nós iniciamos com uma bifurcação, aplicando a regra da negação da conjunção, vamos obter o seguinte. Então nós temos, não é necessário que P de um lado e não é necessário que Q do outro. Por enquanto nós ainda não vamos utilizar nenhum mundo possível, né? Como vocês podem observar, temos aqui aplicar a negação da necessidade e aí vamos obter, é possível que não P e é possível que não Q. Agora sim, agora a gente vai ter que utilizar um mundo possível e como sempre a gente faz a chamada a partir dessa informação aqui, a gente coloca essa informação que o mundo atual alfa, ele acessa o mundo possível beta. Nesse caso aqui, o nosso mundo possível beta nós vamos dizer que no mundo possível beta, não P é verdade, e que no mundo possível beta, não que é acessível. Dito isso, como a gente já tem um mundo possível aqui nos nossos ramos, nós podemos utilizar para remover esse operador modal dessa nossa primeira premissa. Então, nós vamos ter o seguinte: beta P conjunção Q, aqui beta, P conjunção Q. Dito isso, nós podemos aplicar uma regra de conjunção e acabamos por chegar nesse mundo possível beta P. E aqui a gente observa que nós encontramos uma contradição entre o P e o não P. Fechamos esse ramo e agora vamos aplicar o próximo beta Q e assim a gente fecha esse ramo também e desse modo o argumento, né, que é simbolizado por essa sentença, né, como a gente pode observar aqui, esse argumento modal, esse raciocínio modal alético, ele é válido, certo? E agora a gente vai partir para o último item dessa lista, o último item da letra C e também o último item da lista. No caso aqui, a letra D. Necessário que P condicional Q, P, e não é necessário que Q. Então, como a gente pode observar, nós negamos aqui nesse caso
Desculpa. Nesse caso é só um operador modal de necessidade. Eu tinha colocado 2 aí, foi erro de digitação. E vamos voltar lá para o desenvolvimento da nossa árvore modal. Feito isso, aplicamos a regra da negação da necessidade e obtemos, é possível que não P. Bom, diante disso daqui, a gente vai utilizar um mundo acessível, beta, e esse mundo acessível beta, né, não que é acessível a ele. Uma vez que nós temos agora um mundo acessível, vamos utilizar para a remoção do operador modal da necessidade lá de cima, e assim nós temos uma possibilidade de fazer uma bifurcação e vamos ter beta não P, beta Q. Esse beta Q é um ramo que fecha com o não Q lá de cima, e esse ramo fica aberto. Logo, chegamos à conclusão de que esse raciocínio modal, ele não é um raciocínio modal válido. Ok? Bom, gente, então essa é a resolução do exercício que faltou da nossa aula. Eu espero que todos vocês tenham podido compreender. Esse assunto não é um assunto muito simples da gente entender em uma primeira visada, assistindo a primeira vez. É necessário também dar uma lida na literatura, tentar entender os axiomas, né, como é que funciona. As provas na lógica modal, tanto pode ser uma prova axiomática, como pode ser através de uma árvore modal, como foi o segundo item. E como eu disse para vocês exaustivamente na aula, isso daqui é apenas uma breve introdução à lógica modal. Necessário muito mais estudo para poder compreender mais a fundo o assunto. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.